Oi, Iris, pelo que consta aqui na minha ficha, a senhora é minha mãe, procede? Não, sei. Confirma isso? Confirmo. Tá, então, pessoal, hoje é dia dos pais, mas quem não tem o pai, entrevista as mães, não é mesmo, Iris? É. Por isso estou aqui com a minha mãe, Iris Terezinha Iscariote Costa. Iris, então a senhora se casou com meu pai, certo? Certo. Então, como que se casava com meu pai naquela época? Era por causa do dinheiro? Era por causa que a senhora já estava velha, com seus 25 anos, e a sociedade queria que a senhora casasse? A gente casou porque era educada para casar, em primeiro lugar. Segundo... Ou seja, sem amor, né? André Costa Livre é um oferecimento de Posto do Hélio, há mais de 60 anos oferecendo combustível e serviços de qualidade. Sei lá, até que teve um sentimento ali, mas era aquela, como é que se diz? Aquela ideia que mulher tinha que casar. Porque, tipo assim, tinha que saber costurar, ter uma máquina de costura, ter o primário e casar. E a senhora não tinha pretendentes melhores, assim, do que o pai? Tu tá gravando isso? Claro que não, né? Não seria isso uma pergunta oficial, né, Iris? Todos piores. Poxa, que nível baixo, não? Ai. Ô mãe, vamos cantar Maisinha do Céu? Não. Vamos? Ah, André. Em outro momento? Em outro momento. Por que não agora? Maisinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ô mãe, a senhora falava com o pai sobre coisas domésticas, sobre o cotidiano doméstico, tipo lavar roupa? Não, tipo, lavar roupa era a incumbência das mulheres. Não, eu sei que era incumbência das mulheres, mas se tu conversava com ele sobre assuntos domésticos. Conversava, claro. É que uma vez, eu não sei se eu contei essa história, uma vez eu e o pai, a gente foi pro quilômetro de arrancada que tinha ali perto da Suzy Night, né? E ele me fez eu ir com um chapéu de marinheiro, né? E daí, por um momento, ele falou, André, só um momento, vamos até aqui na Suzy Night. E ele adentrou lá na Suzy Night, e daí eu fiquei pensando, será que ele vai me levar pra uma iniciação sexual com as prostitutas? Será que ele vai ter um coito com as prostitutas, né? E eu fiquei pensando assim, e fiquei lá na porta, mas eu ficava a uma distância que eu ouvia o que ele conversava com ela. E ele ficou conversando tipo, pois é, elas estavam lavando a roupa, né? Daí ficavam conversando do tipo, pois é, né, tem que lavar a roupa, né? Daí tem os cachorros que vêm aqui, tem que tampar a cerca e lavar a louça. E tá, e ficou uns 10 minutos só conversando sobre coisas domésticas. Daí falou, tá, tudo bem, tchau. Daí eu pensei, será que talvez não tinha uma carência de falar sobre coisas domésticas? Talvez ele tenha dado mais valor à prostituta lavando as roupas do que a legítima mulher dele, que fazia isso muito bem em casa e nunca elogiou. Eles sempre valorizam outras pessoas que lavam as roupas, né? É que assim, as pessoas enxergam só o que tá lá de fora, e o que tá dentro é cotidiano, é normal. Mas às vezes eu penso assim, será que ele não era tipo um humorista? Sabe que os humoristas eles trabalham pra rádio, pra TV, pra esses canais. Será que ele não era um humorista que ele não precisava ter ninguém filmando ele pra fazer o show dele, talvez? Olha, ele tinha uma veia cômica, uma né? veia cômica, sim. Eu lembro que uma vez a gente tava na praia, né? Eu tinha uns 13 anos, acho que era em 98. E a gente tava lá em Arroio do Sal. Não, Areias Brancas. Tá, daí ele tava bêbado pra caramba. Nisso ele cruza com 2 PM da Operação Golfinho. Ele só de calção e um cacetete, os PMs, né, assim, né? E ele é bêbado, ele chega lá pros PMs. Com licença, policiais, vocês saberiam me dizer onde que tem uma casa de prostituição aqui? Sabe, é uma pergunta meio transgressora, porque tu tá com um filho de 13 anos, bêbado, perguntando pros policiais onde tem uma casa de prostituição. E será que ele fazia isso quando ele tava sozinho? Ou, tipo, eu era a plateia dele? Pra eu passar pras próximas gerações e imortalizá-lo como um humorista? No fundo, humorista, ou sabe que o bêbado, ele fala o que ele tem em mente, né?
Mas eu penso assim... O que ele gostaria de fazer. Oh, mas será que o pai ele não era um gênio do humor? Que nem o Van Gogh era pra pintura e tá sendo imortalizado agora por mim, no caso, através desses relatos. Porque ele tinha umas tiradas muito boas. Enfim... Mas essa não foi boa, não. Tu não gostou dessa? Ah, eu achei transgressor. Eu achei transgressor, né? Pô, tu falar com os guarda, com o filho, sobre prostituição. E ele ficou sério, ele não deu nenhuma risada. Isso que eu acho mais legal, né? Ele se controlou, mas enfim, Iris. Mas essa aí tem outra conotação. Tu acha que tem outra conotação? Sim, eu sei por que ele fez isso. Por quê? Isso não é publicável. Tá, depois então a senhora me fala em off que eu falo pra galera aí, tá? Eu falo pro Eu vou falar pra Lene. Pro pessoal que me falar em box. Eu vou falar pra Lene. Mãe, uma vez tinha um caso curioso que o pai ele foi meio que ter que dar esclarecimentos na delegacia por conta que ele aplicava uma espécie de trote na época que ele não tinha telefone, então ele aplicava trote através de cartas. Ele mandava correspondência pras primas se passando por um namorado, né? Dizendo assim, eu te amo e sou o fulano de tal. Sou o Joãozinho e estou dizendo que te amo porque você é uma flor. E ele copiava poemas e mandava pra ela, certo? Só que ele fazia com a letra dele, né? Não disfarçava e acabaram descobrindo. Ele teve que prestar esclarecimentos na polícia. Isso é verdade? Isso é verdade, eu já ouvi essas histórias assim, mas bem... Eu vi ela não sei realmente o que exatamente aconteceu. Ô mãe, mas um fato assim que aconteceu de fato, no perdão da tripla redundância, ele mandava cartas, como a gente mencionou agora há pouco, e ele mandou uma vez uma carta para uma rádio, e que ganhava um biotônico Fontoura. Enfim, ele acabou sendo sorteado e ganhou o biotônico Fontoura, mas a rádio era de Farroupilha. Sim, e ele morava em San Roque de Flores da Cunha, certo? Sim. Tá, então como ele ganhou o biotônico Fontoura, ele não sabia o que era o biotônico Fontoura. Sim, talvez ele achou que era um automóvel. Talvez... Não, ele achou que era um prêmio, mas ele não sabia o que era o tal do biotônico, né? Sim. Tá, daí ele e o seu amigo fiel escudeiro Tamanquinha foram pra Farroupilha pra pegar o biotônico Fontoura sem saber o que era. Eis que eles chegam na rádio e o cara fala, tá aqui seu biotônico Fontoura. Não, tá aqui seu prêmio. Tá aqui seu prêmio. Um biotônico Fontoura, que é um estimulante pra abrir o apetite, né? Do tamanho de um álcool em gel. Que uma vez se dava pras crianças porque quando elas não tinham apetite, que não comiam, etc. Mas tinha uns 500 ml, bota, né? Tá, tinha uns 500 ml, ele achou que era um prêmio legal. Tá, beleza, o que eles fazem? E o radialista perguntou, vocês vieram de San Roque de Flores da Cunha só pra pegar o biotônico Fontoura? Daí ele falou, não, veja bem, viemos aqui para turistar. Que? Não, eles foram por aí lá no Caravaggio. Pra ver a Santa, né? Ele meteu esse caô, né? Sim. Tá, enfim, na volta ele acaba tomando metade do biotônico Fontoura, que é uma coisa que se toma em doses, ele acaba tomando metade, e outra metade quem toma é seu fiel amigo Tamanquinha. Eles pegam o ônibus e o Tamanquinha tem um desarranjo, uma caganeira, pra ser mais sutil. Um piriri, né? Desarranjo aí. E acaba se cagando no ônibus, porque não tinha banheiro, né? Então, com o Tamanquinha cagado, eles vieram até Flores da Cunha, né? No ônibus. Tá, então a gente sempre perguntava onde que tava o tal do Tamanquinha, assim, qual era o destino do Tamanquinha, o que tinha acontecido. O pai ele falou que ele ficou rico através de um curso de correspondência pra consertar a TV, né? Teve um belo destino o Tamanquinha, ele né? Era muito inteligente, que ele aprendeu isso, que ele consertava a TV e ele estava muito bem de vida. Só que aí um dia ele apareceu e só faltava um dente pra cair todos da boca, né? Falando sobre dentes, Iris, a senhora tem um grande trauma na sua vida que é... a senhora não quer falar sobre isso? Não. Tá bom, vamos passar para o próximo assunto então. Mas era uma época que o cara ia no dentista, né? Aparecia com uma cárie e o pessoal pedia para arrancar todos os dentes, sim, né? Sim. Mas vida que segue, Iris. Iris, depois que o pai faleceu, a senhora começou a frequentar bailes assim, de forma adoidada, né? Passado o luto de 3 anos. 3 anos, diga-se de passagem, né? A senhora começou a ir baile quarta, domingo, quarta, né? Às vezes faltava até o gaiteiro, mas a senhora ia, né? Eu queria saber se... Tá, esses bailes é um pessoal com uma idade mais elevada que frequenta, né? Então, já aconteceu de algum velho morrer no meio do baile? Já. Quantos velhos a senhora presenciou morrendo? Eu não presenciei ninguém, mas eu tenho conhecimento de 3 já que faleceram dançando.
E dançando com a senhora, nenhum mojão? Não, graças a Deus. Nem de emoção, nem porque a senhora talvez não seja o padrão de beleza que ele esperava, né? Não aconteceu isso. Mas a senhora é muito bonita, a senhora é bonita pra caramba. A senhora é demais. Como é que pode a senhora tão bonita e eu não pegar esse gênio da beleza, né? Né? Mas tudo bem, pra isso existe a medicina plástica. Você é bem mais bonito ainda, porque é meu filho. Era isso que eu queria ouvir, tava me fazendo aqui pra senhora mandar esse elogio de volta. Mas enfim, Iris, a gente falou aqui coisas engraçadas do pai, porque às vezes, ficou falando mal do pai no dia dos pais, meu Deus, Jesus, né? Mas é que as coisas engraçadas são as coisas mais horríveis, né? Mas o pai era um cara trabalhador, né? Um cara muito engraçado, né? E eu queria que a senhora contasse alguma história bonita que a senhora viveu com o pai, assim, que emocionou a senhora de fato. Não, uma coisa assim que eu jamais esperava, que nem tu disse, assim, o pai era uma pessoa trabalhadora e tal, ele não era uma pessoa ruim, ele tinha os princípios... morais, cívicos e cristãos. E do jeito dele, ele educou vocês da melhor maneira possível. Só ele era um pouco rude, assim, devido à situação, ou devido ao que ele sofreu na vida, e etc. Então ele não era assim muito de manifestar os sentimentos dele. Só uma coisa que eu lembro agora, das poucas coisas que eu me lembro que ele me surpreendeu, foi um dia que eu tinha um jardim aqui na frente da minha casa e eu não gostava que alguém fosse lá e colhesse as flores, porque eu acho que o jardim ele tem que ser bonito lá na frente e as flores têm que ficar lá. Aí um dia eu estava lavando a louça, ele entra na cozinha com uma palma, aquelas que estavam floridas, e me deu. Aí eu não fiquei brava, eu achei assim uma coisa surpreendente da parte dele, que tipo ele quis me dar uma flor. Então é uma lembrança boa que eu tenho dele. Olha só, o ápice do teu casamento foi quando ele arrancou uma flor do teu jardim e deu pra senhora, é isso? Mas tu vê só, hoje mudou um pouco a exigência das mulheres, tá, Iris? Porque hoje, às vezes tu compra na floricultura um ramalhete de flor, tu paga uns 300 pau, a mina recebe e fala, tu é burro pra caramba, meu, por que tu não me deu isso em dinheiro, otário? Acontece isso, Iris. Mas eu achei bonito, né? É que eram outros tempos, né? Isso foi bom, né? Que as mulheres elas estão se ligando na vida também, né? Não, mas porque as mulheres de antigamente elas esperavam uma coisa assim mais romântica, porque a vida das mulheres era muito rude e era muito, como é que se diz, os homens eram bravos, entre aspas, e eles não tinham essa abertura devido à educação machista de manifestar os sentimentos. Que bacana, Iris, olha só, é que é tão bonito ouvir isso da senhora. Iris, eu só queria dizer que quem quiser mandar um pix pra mim, pode mandar pro andrec751@gmail.com. Você que talvez não sabe o que é um Pix, é um esquema que tu vai lá no teu celular e manda dinheiro pra mim, tá? Então, se tu gosta desse programa, se tu quer que ele continue, você vai lá e manda o Pix. Tá aparecendo aqui na tela, né? Se você tá vendo no YouTube, mas você pode acompanhar também pelo Spotify, você pode acompanhar também por algum link no Instagram, pelo Facebook. O meu programa se chama André Costa Livre e eu sou o André Costa. Hoje eu tô falando aqui com a minha mãe, Iris Terezinha Scarotti Costa. A gente tem o apoio de Posto do Hélio há mais de 60 anos, oferecendo combustível e serviços de qualidade. E Iris, para finalizar, uma pergunta que eu sempre faço para todos, né? Eu lembro que uma vez passou um vendedor de apostila aqui em casa, eu sempre conto essa história. O vendedor de apostila, tava eu e o pai aqui em casa, né? E o vendedor de apostila perguntou pro pai assim: e aí, vamos comprar uma apostila pra esse gurizão aí? Daí ele falou assim: não, esse aqui é muito burro, o inteligente é outro.
E daí eu achei engraçado na época, né? E eu sempre fui criado de uma forma meio pessimista, assim, sabe, né? Eu chegava na pré-escola, tinha 2 livros. Tinha o Flautista de Medellín, se não me engano, e A Nuvem. Eu queria pegar o Flautista de Medellín, só que eu não me achava digno e fui lá e peguei A Nuvem. Uma vez tinha uma reunião da Tupperware e daí as crianças podiam escolher, né, entre um ralador e uma coisa que eu achei legal. Eu queria pegar uma coisa que eu achei legal, mas eu não me achava digno, eu peguei o ralador de queijo, né. E daí vocês falavam, o Inter nunca vai ganhar, o Inter nunca vai ser campeão. Daí depois, quando o Inter ganhou a Libertadores aí em 2006, eu falei, caramba, eu acho que a vida não é só derrotas, né, Iris, né? A gente foi criado de uma forma um tanto quanto pessimista, né, Iris? Mas eu digo assim que muitas coisas do que eu tenho hoje foi por causa do pai, né? Tanto financeiramente quanto esse lado cômico também, por que não dizer assim, né? Eu sempre ficava pensando, quem que é a minha referência? Não, é o Woody Allen, que eu tanto leio, que eu tanto vejo os filmes. Não, é o Didi Mocó. Não, é não sei o que. Eu falei, caramba, cara, a minha referência era meu pai e eu não tinha me ligado esse tempo todo, Iris. Então, infelizmente meu pai morreu e eu não tive tempo de ter esse diálogo com ele, né? Mas eu entro em contato com ele através de orações e eu perdoei ele e ele me perdoou, sabe, né? Pelas cagadas que a gente fez na vida, né? Pós-morte, mas tá valendo, né? Então, se você tem um pai aí que você quer falar uma coisa, pode olhar pra ele agora e ter esse diálogo. Esse é o propósito do André Costa Livre. Nossa, como eu sou um cara bonzinho, Iris. E, enfim, eu pedi esse perdão pro pai e a gente tem um quadro aqui, Iris, que é muito interessante que a gente sempre finaliza com ele, tá? Tem alguma pessoa ou algum ato que tu cometeu que tu gostaria de pedir perdão agora e que tu possa falar? Esse é o momento, Iris, tá? Não exatamente para a pessoa, talvez eu eu tenha dificuldades de me perdoar. Assim, o que eu não sei para quem que eu deveria pedir perdão, porque eu embarquei no pessimismo da situação e da convivência com as pessoas, e talvez eu tenha transmitido esse pessimismo para os meus filhos, principalmente o mais novo. Então é a eles que eu tenho que pedir perdão. Muito obrigado, Iris. Pô, que entrevista foda, hein? A minha mãe, eu não achava que ia render tanto, né? Não, a verdade, André, é isso aí, porque o pai, ele sempre... Não tá gravando. Tá gravando, sim. Não, o pai, ele sempre tinha aquele pessimismo... era uma mistura de realismo com pessimismo, sabe? Então a gente sempre tinha um quê e até a gente ficou travada, tanto eu como vocês, pelo o pessimismo, como é que eu vou te dizer, como é que se diz? Muito Derotismo, né? O pessimismo exagerado. O pessimismo exagerado de que, tipo assim, talvez ele não tenha culpa porque ele sofreu bastante, então ele não gostaria que as pessoas passassem o que ele passou, só que ele, de uma maneira errada, ele transmitia isso. Tá? Iris, eu queria encerrar então esse episódio aqui, lembrando que um dia Fernandão cruzou na cabeça do Tinga e a gente ganhou a Libertadores de 2006. E pra você que é gremista também... E eu estava no baile. Você estava no baile? Com o leque. Que dia lindo, né? Inclusive... Sem falar do gol do Gabiru, né? Caramba! Yarley botou na esquerda, Gabiru foi. E pra você que é gremista também, aconteceu um dia que o Dinho cobrou um pênalti lá na Colômbia. Em 95 o Grêmio ficou campeão da Libertadores pela segunda vez. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Uma entrevista incrível, Iris. Olha. Calma, tu vai editar.